lá, gente. Bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Letícia, sou coordenadora comercial aqui da Aken. Estou com a Ana Matos, que é Account Sênior, responsável pelo atendimento de grandes contas. E a gente conta do lado da Solar Winds com a Manuela Maia, gerente de canais, e o Miguel Cortel, que é o SE do lado da Solar. Tá? A Ana vai contar um pouquinho sobre a Aken e, em seguida, a Manuela e o Miguel vão falar sobre os módulos voltados a banco de dados. Obrigada pela presença de todos. Bom estar com vocês aqui hoje. Bom, obrigada, Lê. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, pela participação. A Aken é especialista em soluções de monitoramento, observabilidade e cybersecurity, né? Ao longo de 2 décadas aí, nós consolidamos o nosso conhecimento, nossa expertise nesse mercado, oferecendo soluções inovadoras, personalizadas, para atender a necessidade dos nossos clientes. E o nosso principal foco é transformar o seu monitoramento tradicional em uma verdadeira experiência de observabilidade avançada, segura e eficiente. Nós hoje conseguimos atendê-los de forma global, né? Atendemos hoje já demandas globais, com escritórios no Brasil e em Portugal, e com projetos espalhados aí pela Argentina, África do Sul, Angola, Moçambique, Estados Unidos. Pode passar, a gente já tem mais de 20 anos, então, né, de atuação de mercado. Hoje, mais de 250 clientes ativos na nossa carteira ao redor do mundo, com escritórios e projetos ativamente em mais de 5 países. São mais de 1.000 projetos implementados, e hoje a nossa estrutura de serviços conta também com mais de 180 clientes, né? Atendendo aí de forma proativa, desde o assessment até o treinamento. Alguns dos nossos principais clientes, então, nós temos uma carteira bastante diversificada de porte de cliente e de segmento de atuação, são das empresas mais dinâmicas e inovadoras do Brasil e do mundo, né? Atendendo com as nossas soluções de observabilidade, de segurança, empresas como CPFL Energia, Sirion, Raizen, Bung, Magazine Luiza, Autotrac, Claro, Telefônica, Eletrobras Furnas, Novo Nordisk, HDI Seguros, BTG Pactual, entre outras. Esses são só alguns principais aí que a gente trouxe para vocês. E nós atendemos em parceria com a SolarWinds, né, trazendo as soluções e toda a nossa estrutura de ProServices, né? Então, nós abordamos desde o início do projeto com o assessment, fazendo as avaliações, as recomendações de melhores práticas, de acordo com o seu segmento, entendendo qual é a real necessidade, como a gente pode atendê-lo da melhor forma. Realizamos as integrações dessas soluções no seu ambiente, através da criação de dashboards específicos, customizados, a instalação, a configuração total de todas as soluções adquiridas, e prestamos um suporte contínuo, né? Então, um suporte proativo com profissionais certificados, SCP, né? Implementando melhorias contínuas, né, e constantes em seu ambiente. E também entregamos toda a parte de treinamentos, né, para que o seu time tenha a melhor capacidade, né, de desenvolver e de continuar evoluindo o seu ambiente, né? Então, toda a sua equipe de técnicos, de analistas e de coordenadores. Agora eu vou passar a palavra para a Manuela e para o Miguel, né, da SolarWinds, para contar um pouquinho para vocês aí das soluções de banco de dados. Perfeito, Ana, muito obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Eu não tô conseguindo mexer no chat aqui para dar bom dia para todo mundo, mas eles estão me escutando. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Eu sei que normalmente quando a gente fala de solução, a ideia não é ficar nos slides, né, mas mostrar a solução funcionando na sua totalidade. Para isso, a gente trouxe o Miguel, que em breve vai fazer uma demonstração das nossas soluções de database focadas na parte de monitoramento e gerenciamento, né, de performance de banco de dados. Meu nome é Manuela Maia, sou gerente de desenvolvimento de canais para SolarWinds Brasil. Vocês conseguem ver minha tela? Visualizando, Sim. Manu. Perfeito, porque eu não estou vendo mais ninguém. Estou vendo só minha tela.
Então, um pouquinho sobre a Solar, como a Ana apresentou um pouquinho sobre a Aken, vou trazer um pouquinho sobre a Solar também. A Aken é nosso parceiro que, Ana, há uns 8 anos para mais, e olha lá, tem mais de 8 anos Mas, a Aken é parceira SolarWinds. A SolarWinds está no mercado há mais de 25 anos. O que que a gente faz? A gente vende soluções que são desenhadas de maneira segura, né, para entregar uma TI de maneira mais eficiente e simples. Nossos clientes são 300 mil clientes ao redor do mundo, cerca de 4 mil logos aqui no Brasil, 86% da Fortune 500, 190 países, mais de 1.600 parceiros locais e também Solarians que trabalham ao redor de todo o mundo, né? As nossas certificações, os nossos recognitions, vocês conseguem checar dentro do Giga 1 todas as certificações que a gente ganhou desde o comecinho da história da SolarWinds até esse ano, tanto para observabilidade quanto para a parte de gerenciamento de performance de banco. E a gente sempre traz a informação do TUAC, porque para participar do TUAC, aí, ó, são 11 anos de parceria, não 8, me corrigiram aqui. É mais tempo do que eu pensava. E o TUAC, que é a nossa comunidade TI ativa. A gente sempre traz a informação do TUAC, porque é legal, porque para participar do TUAC você não precisa ser cliente, você só precisa ser um gestor de TI ou querer ser um curioso, um entusiasta da área de TI. E aí você consegue participar do TUAC e pegar todas as informações que estão lá sobre produtos, sobre a história da empresa, e tudo mais. Hoje eu trouxe um pouquinho do como está a SolarWinds hoje, né? A SolarWinds encontra os clientes em qualquer parte da jornada digital que eles estejam, então a gente tem soluções para a parte de Digital User Experience, Network Infrastructure, que é onde a gente nasceu, Application Performance, Security, mas hoje a gente vai falar de Database Performance. Por que que a gente está trazendo o assunto de database? Primeiro, porque é uma solução da Solar que na região tem tido uma adoção muito boa, porque ela funciona como um DBA Júnior. Mas a gente vai mostrar hoje também um pouquinho dos diferenciais do que destaca a solução de banco de dados do SolarWinds para o resto do mercado. Então, na parte de Database Observability, vocês vão notar que a Solar tem um padrão de soluções, a gente sempre tem uma solução irmã, né? Uma solução SaaS com uma solução self-hosted. Isso se mantém com a parte de banco de dados, a gente tem o SolarWinds Database Observability Self-Hosted e o SaaS. Então, a gente monitora mais de 30 bancos de dados, a gente tem licenciamento simplificado, teve uma otimização de queries. É uma solução que não tem agente instalado quando a gente fala de self-hosted, ele funciona por QuickPulse, e a gente vai focar um pouquinho mais nessa hoje. Então, a parte de banco de dados, né, que é realmente diferente, de observabilidade de banco de dados, é realmente diferente de qualquer coisa, a gente vai conseguir correlacionar o que está acontecendo entre as queries, as métricas do sistema, a gente vai conseguir isolar um comportamento em comum, então ver a parte de análise de anomalias, a otimização de query, o que está acontecendo na saúde do seu banco de dados, então dentro do seu sistema, como que é construído dentro da equipe, é construído, né, uma ferramenta construída para a equipe de engenharia, então, você vai conseguir ter a visualização das implantações de código, alterações de configuração, vai fazer capturas de métrica com granularidade. E alguma dúvida? Eu acho que eu recebi uma mensagenzinha aqui. Eu esqueci de falar, mas se vocês tiverem dúvida, vão mandando aqui no chat e a gente vai lendo. Aí a Ana e Letícia, vocês podem me interromper a qualquer momento também para passar, que a gente vai respondendo as dúvidas no momento. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta que a gente sempre traz. Vocês têm diferentes bancos de dados que a sua equipe precisa monitorar hoje? Se sim, vocês conseguirem colocar no chat, vocês monitoram, vocês têm Oracle, SQL Server, MySQL? Eu não estou conseguindo ver o chat, então se alguém puder depois ir me passando as respostas do pessoal. A ideia da Solar, né, é trazer um software que ele foi desenhado para um monitoramento de diversos bancos de dados. Então, a gente para de ter essa segregação ou esse silo criado por cada vendor e a gente passa a ter essa informação de uma maneira muito mais simples e controlada dentro de um ambiente. Então, a gente vai conseguir fazer análise de espera de tempo de dado, de banco de dados, detecção de anomalias. É uma ferramenta aqui para quem já tem SolarWinds. Eu imagino que alguns dos clientes aqui já têm alguns outros módulos de SolarWinds. Ela faz o correlacionamento de métricas com tudo que está acontecendo dentro do SolarWinds Observability, o antigo HCO, o Orion, né? Para quem tiver os módulos do Orion também. Faz integração com algumas outras plataformas. E o que que a gente consegue ver dentro da parte de observabilidade?
Que nem eu disse, temos duas soluções que são irmãs. A gente tem o antigo DPA, eu acho que muita gente deve ter ouvido o nome DPA, que era o Database Performance Analyzer. O Database Performance Analyzer mudou de nome esse ano, se chama Database Observability Self-Hosted. E a gente tem o Database Observability SaaS. Também vem com o Database Overview, então vai ter a pontuação de integridade do banco, os alertas ativos, vai monitorar todas as instâncias de banco num único lugar, independente do vendor, porque somos uma ferramenta agnóstica. Vai ter a parte de Database Performance Analysis com os hosts, métricas, Cloud Watching, visualização unificada de todas as instâncias, análise de query. É uma ferramenta que foi desenhada para o DBA, para facilitar o trabalho do DBA e também para dar insights inteligentes para a gente conseguir usar o time de banco para otimizar o que já existe, corrigir o que não está funcionando e correlacionar métricas com o resto da infra e com o resto da rede de vocês. Então, os nossos diferenciais, principalmente, né, é a análise inteligente baseada em tempo de espera, é o fato do DPA não ser, acho que não está aqui, mas é um diferencial, não ter um agente instalado dentro do seu banco de dados, é uma ferramenta que vai funcionar por quick pulls, então ele vai pegar a informação via uma query que vai ficar perguntando para o seu banco de dados o que está acontecendo, vai identificar a causa raiz com poucos cliques e vai ter a parte de detecção de anomalias, tudo numa única solução. Hoje em dia, vocês usam alguma solução para monitorar a performance de banco de dados ou usam as que vêm junto já com o banco de dados de vocês? Estou perguntando aqui, Manuela, mas o pessoal está um pouco tímido. Então, pessoal, Tranquilo. vou pedir para vocês, escrevam aqui no nosso chat, conversem com a Manu, ela tem bastante coisa para passar para nós. E quanto mais vocês interagirem, mais rico vai ficar esse evento. Eu acho que a gente mandou no chat, não sei, talvez eles estejam colocando no Q&A também, porque eu estava lá antes. Existe essa possibilidade. Então, né, que nem eu disse, o DPA, ele é uma solução de suporte, que para suporte de banco de dados, a gente vai ter o tempo rápido de análise, níveis de serviço, tempo rápido para resolução, mitigação de fadiga de alerta. Dá para monitoramento de banco de dados nativo ou local, modernização de aplicativos de banco. É uma solução que ou ela é voltada para o DevOps, ou ela é voltada para o DBA, detecção de anomalias, vai ter consultores para melhorias de index e queries, vai ser fácil. A instalação do DPA, do Database Observability, é extremamente fácil. Eu acredito que quando a gente vai fazer as POCs, e dependendo da complexidade do ambiente, demora uns 20, 30 minutos para fazer a instalação, é super rápida. Então, ela foi desenhada para ser uma solução simples, desenhada para ser uma solução para fazer a área de banco ganhar mais tempo. E a gente trouxe alguns casos aqui, entendendo o desafio do mercado, né, para a gente também se localizar com o pessoal que está aqui no nosso webinar, para a gente poder entender um pouquinho das dores de vocês e como que a gente faz para posicionar a solução e para ajudar vocês com a solução que a gente está apresentando hoje. Então, eu trouxe o Claudinho, normalmente a gente usa outros nomes, mas eu dei uma brasileirada aqui, então eu trouxe o Claudinho, que é o nosso, da parte, opa, vocês estão vendo aqui minha tela? O Claudinho, ele é um DBA de desenvolvimento, né? Ele tem alguns anos de experiência, ele foca na área de banco de dados, ele faz a parte de suporte e administração contínua de banco de dados para partes específicas, e ele tem alguns pontos problemáticos, que é a falta de visibilidade em conseguir concentrar os esforços em ajuste de consulta, e ele acha muito difícil mergulhar em detalhes de execução. Então, é falta de tempo, praticamente. Eu trouxe o Romarinho. Ele é um sysadmin, então ele garante que toda a infra seja extremamente operacional e com essa operação contínua de banco de dados como parte da sua função. Então, a gente deve encontrar aqui o pessoal que entrou no webinar e não necessariamente é o DBA, às vezes a gente tem muito sysadmin que está fazendo também extra, usando um chapéu extra de DBA, né? E os pontos problemáticos dele é manter o tempo da atividade de servidor, a capacidade de verificar e automatizar tarefas e manutenção de banco de dados. E eu trouxe o senhor Pedrinho,
que é o terceiro. Normalmente ele é quem executa as atividades de suporte e produção para grandes ambientes de bancos e soluciona problemas de desempenho. Quais são os pain points, né, de cada um? Os indicadores-chave de desempenho, então declínio de KPI, as penalidades de SLA quebrada e a rotatividade do pessoal por burnout, porque a gente sabe que a grande parte dos SEs, dos DBAs vivem sempre com burnout, porque eles estão vestindo um papel, estão vestindo vários chapéus. Então, às vezes, a gente tem um sysadmin que está fazendo também o trabalho de DevOps, está fazendo também o trabalho de DBA, e como que a gente entende, né, que a nossa solução ajuda nesses desafios que a gente encontra no mercado. Então, quando a gente fala do Database Observability, o que a gente quer trazer é uma ferramenta simples. Então, para o primeiro, ali, ó, para o Claudinho, a gente vai ter uma ferramenta que faz a análise e otimização de queries projetadas para ajudar os desenvolvedores a criar os aplicativos centrados de dados mais rápidos e desempenho, que nem a gente falou, uma ferramenta também para os DevOps. Ele vai ter não só otimização de queries, ele vai ter uma ferramenta de DevOps otimizada para o ambiente Microsoft, que ajuda também a garantir que os aplicativos tenham um bom desempenho, tanto em ambientes de produção quanto de teste. E a gente vai conseguir que ele consiga acelerar o desenvolvimento, especialmente na parte de propriedade de dados. Para o Romarinho, que tinha os pontos problemáticos, né, de ficar mantendo o tempo de atividade do servidor e a capacidade de verificar e automatizar as tarefas, a gente vai conseguir ter como funcionalidade, né, eventos e métricas importantes que são sempre coletados e apresentados num dash super intuitivo. Então, a gente vai ter toda a visão consolidada numa single source of truth, numa fonte única de verdade, a manutenção automatizada, né, de índices de todo o ambiente, eliminando a necessidade dele aprender a lidar com scripts especializados para manutenção de bancos. Então, é uma solução que, apesar de ser para o DBA, nem sempre é só para o DBA. As pessoas que estão ali com um pezinho em cada área conseguem utilizar com facilidade também a solução. E a parte de menos tempo para resolução de problemas, porque, como a gente disse, ela fica dando insights inteligentes, ela ajuda a trazer a parte de automatização de tarefas, então vai definir condições de consultoria proativas para poder ajudar a reduzir chamadas noturnas ou outros tipos de alertas. E para o senhor Pedrinho, que tinha como problema a rotatividade pessoal, né, as penalidades de SLA quebradas, a gente vai trazer a parte de escalabilidade, é uma solução que vem com uma única implantação, então diminui o tempo, diminui o custo, diminui o tempo de pessoas necessárias para mexer naquela ferramenta, à medida que a empresa cresce, aumenta a eficiência da equipe, então o pessoal fica com uma sobrecarga menor de trabalho, tem tarefas automatizadas, condições de consultoria proativa, uma visão única de vários sistemas, e ajuda a garantir um ROI também, né, um retorno sobre um investimento extremamente significativo, que vai evitar lentidões, paralisações dos bancos de dados, capazes de afetar ali quando a gente fala de SLA. Então, eu queria só trazer esse overview, porque agora a gente vai puxar um pouquinho do Miguel para mostrar a ferramenta e mostrar todas essas funcionalidades para vocês. Bom, Excelente, Manuela, muito obrigada. Pessoal, só lembrando a todo mundo que está aqui participando, o nosso chat está aberto, não é no perguntas e respostas, é realmente o chat. Fiquem à vontade, por favor, façam perguntas, a gente está aqui para respondê-las, tá? Miguel, legal. Oi, bom dia, pessoal. Oi, bom dia, pessoal. Tá vendo minha tela agora? sim, tá tudo certinho. Estamos, Legal. Mike. Muito bom. Vamos começar então. Como aqui a Manela estava falando, tá? Nossa ferramenta não vai trabalhar com agentes, tá? Esse daí é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem controle do que está acontecendo com o agente dentro do servidor. Então, o que a gente faz é agregar, tá, um quick pull, que é somente uma query, uma pergunta que a gente fala, que pergunta para o banco de dados e a gente trouxe essa informação. Então, eu posso garantir que a gente não vai ter mais de 1% de overhead em consumo de banco de dados. É por isso que é um grande diferencial que a gente tem com outras ferramentas que sim trabalham com agentes ou que precisa de ter agentes por um motivo que seja, tá? Mas a realidade é que se eu preciso de uma ferramenta que seja on-premise, que tenha toda a segurança que eu tenho já implementada para eu monitorar esses bancos de dados, é a ferramenta ideal para isso, tá?
Logicamente que a gente não somente vamos estar monitorando o banco de dados que são na nuvem, sino que a gente também vai ter que seja virtuais, tá? Ou que sejam físicos. Toda essa informação vai ser guardada dentro do banco de dados Pera, que o Mike, você cliente... está conseguindo compartilhar sua tela? Sim? Você Ah, está tá. vendo minha tela ou não? Então deixa eu. Porque o meu estava sinalizando que estava compartilhando Agora a minha. sim. Já, agora sim. Agora sim? Tá. Agora sim. Continua. Bom, então, como eu estava falando, tá? Esses bancos de dados não somente são físicos, sino que podem ser virtuais ou que também podem ser na nuvem. Tudo isso vai estar guardado dentro do banco de dados e daí eu posso criar roles para que, por exemplo, o DBA tenha acesso total e que um developer tenha somente a parte que eu preciso, o arquiteto ou qualidade. Então, esses roles dão mais segurança ainda para que cada um tenha a possibilidade de olhar o que está acontecendo. Quando a gente já tem a ferramenta instalada, o que vamos a ter, tá? É uma consola. Espera aí, que vou entrar de novo. Aí. Uhum. Aí. Então, essa é uma consola, tá? Onde eu vou ter exatamente o que eu tenho e o que eu estou monitorando. Então, por exemplo, aqui em vermelho, a gente vai mostrar aonde eu tenho um tempo de espera muito alto, aonde eu tenho possibilidades de melhora na construção das queries, vou mostrar isso agora, CPU, memória, disco e sessões. O que é vermelho é crítico, o que está na amarelo é uma advertência, o que está acontecendo, tá? Esses daqui são os bancos de dados que são monitorados. Ela pode estar dentro do Amazon ou Azure, tá? Pode ser DB2 ou MariaDB, o SQL Server, MySQL, Oracle, Postgre e Sybase. Com DPA, eu posso monitorar esses bancos de dados. Então, aqui eu tenho meus tempos de espera mais altos, então, bem gráfico, bem fácil, eu posso entender exatamente o que está acontecendo. Se, por exemplo, eu vou monitorar esse banco de dados, por exemplo, que é um SQL clusterizado. Então, aqui eu vou ter exatamente todas as tendências que eu tenho, tá? Por exemplo, onde eu tenho anomalias, tá? Que tem, por exemplo, queries que têm um tempo de espera muito alto. Ou, por exemplo, aqui eu vou mostrar exatamente qual é a query que está tomando 24% de tempo de execução. Quem não é DBA, tá? E, por exemplo, ele está com infraestrutura e está mantendo esses bancos de dados, muitas vezes, ou quase sempre, ninguém presta atenção a essa daqui. Por quê? Porque ele está esperando receber o chamado que o banco de dados está limpo. E aí começam os problemas que eu não sei se é o banco de dados, se é a rede, se é o servidor. Aqui a gente vai mostrar exatamente onde que está o problema. Então, esse cara de infraestrutura, ou mesmo o DBA, que tem muitos bancos de dados, não tem somente um. Por isso, o cliente, tá, ou a empresa, tem muitos bancos de dados e tem um DBA que administra todos os bancos de dados. Então, por exemplo, aqui eu posso entender os meus recursos, quanto eu consumo que eu tenho de todos os meus recursos, já seja o Page Life Expectancy, a utilização de memória ao nível do sistema operativo, a latência de escritura. Então, todo esse análise inteligente que a gente faz é na hora, é o que está acontecendo no meu banco de dados. Por exemplo, se eu tiver algum bloqueio, eu vou poder entender exatamente onde tem um bloqueio, que é uma anomalia de SQL, então eu poderia ir diretamente para esse bloqueio e fazer esse análise sem profundidade de por que está acontecendo, tá? Sempre tudo bem gráfico. Aqui eu posso saber exatamente o SQL text que eu tenho em cada um dos meus hashes. E se forem deadlocks, mesma equação, a gente vai mostrar sempre tudo isso que está acontecendo. Não somente que nessas abas que temos aqui estamos com SQL, sino que também a gente pode ir diretamente para o que é o tempos de espera mais altos, programas que estão sendo executados dentro do meu banco de dados, em profundidade o banco de dados, como é que ele está trabalhando, tá? E sempre analisando cada uma dessas queries. Usuários que estão dentro, tá? Machines, então cada uma dessas abas vai dar mais informação. Então eu já não tenho que ir para Management Studio e começar aí a navegar essa ferramenta que é bem complicada
na hora de consumo de tempo, tá? Que esse é o problema de algumas das ferramentas. Aqui a gente mostra exatamente o que está acontecendo de forma gráfica. O que eu mais gosto dessa ferramenta é essa daqui. É a parte de tuneio. Porque eu vou exatamente, quando a gente vai para a doutora, a mesma equação. O problema está aqui, eu quero solução já. Bom, aqui a gente mostra exatamente qual é a solução do meu problema. Aqui eu posso entender exatamente o index advisors que eu estou tendo, atualmente aonde essa query está originando. Eu posso entender aqui o tempo de espera atual que eu tenho e se eu faço a recomendação que a gente está dando para essa query especialmente, a gente vai ter 2 horas e 38 minutos de ganância de tempo somente dessa query. Então, a pergunta que eu faria seria, e como é que eu sei qual é a solução da minha query? Então, a gente tem 3 pilares de como temos essa recomendação. Ponto número 1, melhores práticas da marca. Tá? A gente vai dar essa recomendação baseado nas melhores práticas, por exemplo, nesse caso da Microsoft. 2, SolarWinds com quase 30 anos com uma ferramenta como essa no mercado que a gente sabe exatamente quais são os problemas. E o melhor de tudo é Machine Learning. Então, aqui com Machine Learning, a gente vai estar fazendo esse análise em profundidade para eu poder saber exatamente como eu teria que construir essa query de forma perfeita. Então, por exemplo, nesse caso daqui, eu vou mostrar como é que está construída e o que eu tenho que modificar dentro do banco de dados para não ter esse tempo de espera. Eu só tenho que copiar e pegar. Por que não tem um botão mágico lá em cima que soluciona tudo? Porque nunca funciona esse botão, nunca, para nenhuma marca. Então, eu como sou DBA, ou eu estou entendendo que eu tenho que fazer uma modificação dentro do banco de dados, eu vou ter que copiar e pegar, entrar dentro do banco de dados, fazer esse análise humano, como a gente fala, e modificar. Quando eu modifico e eu guardo essa informação, nossa ferramenta vai fazer de novo esse análise e se tem mais possibilidades de melhora, a gente vai dar outra recomendação mais, até que esse banco de dados seja perfeito, que não tenha banco de dados com tempos de espera muito altos. Logicamente que a gente vai ter aqui, espera que eu volto para trás, aqui a gente vai ter uma forma muito fácil de poder entender os detalhes do plano, onde eu posso saber exatamente o custo, tá? Isso está vindo também do Microsoft. Por exemplo, se eu vou para aqui, eu posso entender todos os passos ineficientes que eu tenho e qual é o custo de cada um deles. É por isso que quando eu tenho muitos bancos de dados, essa daqui, tá? Pega muito tempo para que ela esteja funcionando bem. Então, como eu não tenho esse tempo, nós fazemos esse análise, essa recomendação de como você teria que ter a ferramenta, ou, desculpa, como você teria que ter o banco de dados para que seja perfeito e não ter problemas de recomendação. Alguma pergunta? Várias perguntas, Miguel. Várias Vamos lá. perguntas aqui. Eu vou começar lá do começo. A pergunta da Julie. SolarWinds consegue monitorar diferentes tipos de banco de dados ao mesmo tempo? Exatamente. Se eu vou para aqui, tá? Essas aqui estão sendo monitorados na hora. SQL Server, MySQL, Oracle. Então, a gente vai ter todas essas recomendações e, além disso, alertas, tá? Para que, se alguma coisa aconteça, eu saiba exatamente o que acontece. Mas, sim, tudo ao mesmo tempo. Ótimo, obrigada. Outra coisa aqui do Gabriel. Dá para ver o histórico de performance do banco? Para 3 meses para trás, tá? Por quê? Porque eu não preciso de saber o que aconteceu o ano passado, eu preciso de saber qual é o problema que eu tenho agora. Então, a gente faz uma análise de 3 meses para trás. Se eu preciso de modificar isso, eu poderia modificar se é necessário, mas não é necessário, porque essa ferramenta faz uma análise todo dia, toda hora, do que está acontecendo. Então, com 3 meses, eu posso saber o histórico para entender quais são os consumos mais altos que eu estou tendo quando acontece. Mas
Sim e não é a resposta. Eu posso modificar? Sim, mas por defeito são 3 meses. Maravilha. Espero que tenha ficado claro aí, Gabriel. O Leonardo tem uma outra pergunta aqui, que é qual a diferença prática entre usar a versão SaaS e a self-hosted, se tem limitações? A ferramenta ajuda a entender como o banco está impactando as aplicações de negócio ou fica só na parte técnica? Nesse caso daqui, a gente está falando de uma ferramenta que é Database Performance Analyzer, onde é 100% on-premise. Agora eu vou ir para a solução que é SaaS, tá? Mas as diferenças, tá? É que por exemplo, se você é 100% SaaS, você tem tudo na Azure, você utiliza Kubernetes, e você tem tudo na nuvem, é melhor trabalhar com SaaS. Mas se, por exemplo, você é um banco, e esse é o banco de Santander, mas se você é 100% on-premise, uma ferramenta assim fica muito mais econômica no final do dia. Por quê? Porque eu só tenho uma renovação anual para ter suporte, tá? E suporte da atualização da ferramenta, mas você é o dono da ferramenta. Então, daí fica muito mais econômico o análise. Mas as duas ferramentas fazem uma coisa muito similar e muito parecida. Ótimo, obrigada. Aí vai de mão dada com a pergunta do Eduardo aqui, falando, olha, a solução funciona bem em ambiente híbrido? Então, acho que 100%. exatamente, né? Ah, uma outra da Luana aqui, Miguel. Consigo ver problemas como deadlocks ou queries pesadas em tempo real? Não é em tempo real. Se você precisa de ter em tempo real, a gente vai ter que utilizar o SaaS. Ou eu faço outra pergunta. Você está falando do Microsoft, por exemplo, SQL Server, ou da outro banco de dados? Vamos perguntar aqui para a Luana. SQL, ela falou. Com SQL, tá? O que a gente poderia fazer é o seguinte. O que eu faria nesse caso, se você precisa de ter o que está acontecendo na hora, tá? O que você poderia ter é uma ferramenta como SQL Sentry. SQL Sentry é muito parecida a DPA, mas a diferença é que é enfocada 100% para a Microsoft. Não tem possibilidade de ir para Oracle, ou Postgre, ou MySQL, tá? Mas é 100% Microsoft. Então, o que acontece aqui é que se eu tenho um deadlock, essa ferramenta trabalha na hora, o que está acontecendo ao vivo dentro do banco de dados. É por isso que clientes que têm Microsoft, têm Oracle, utilizam as duas ferramentas e eles têm essa possibilidade, por exemplo, de um deadlock, tá? De saber como é que ele está trabalhando, ou se eu tenho um problema, poder saber o que está acontecendo ao vivo dentro do banco de dados. Como você está vendo agora a minha tela, desculpa que estou mostrando assim, mas eu posso saber exatamente com gráficas o que está acontecendo e eu posso aplicar aqui em cima, tem um play, tá? Onde eu puxo esse botão daí e posso saber o que está acontecendo na hora dentro do banco de dados, já seja o nível do CPU, os tempos de espera, se eu tiver um deadlock, tudo isso, os planos do banco de dados, mas 100% na hora do que está acontecendo dentro do Microsoft. Opa, SQL Sentry é a solução. maravilha. Então, Luana, espero que tenha respondido. Caso tenha mais alguma questão, é só colocar aqui na nossa caixa de comentários. Mais uma só aqui tem duas perguntas mais e aí a gente continua a tua apresentação, Miguel. Uma é do Diego. Fala, olha, é possível correlacionar os dados do DPA com incidentes de aplicação de forma automatizada via API ou webhook? O que você não sei se você tem ServiceNow. Com ServiceNow você tem integração nativa. Mas se acontece, por exemplo, que você precisa do webhook ou uma API, a gente tem integração com uma ferramenta que é de observabilidade, que é de monitoramento. Então, se você vai monitorar, por exemplo, dispositivos de rede e também o banco de dados, você poderia, dessa maneira, se integrar com outras ferramentas. Mas, por defeito, somente com ServiceNow você tem integração com DPA.
Maravilha. Bom, é isso aí, Diego. Qualquer coisa, pergunta aqui para gente. A última agora, então, da Bruna, ela pergunta se a SolarWinds ajuda a identificar quando o gargalo está em outra parte da aplicação. Da aplicação ou do banco de dados? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Se o problema não for no banco, ela diz. Se não for no banco e for no aplicativo, aí você vai ter uma ferramenta que é 100% SaaS, que não somente você vai ter essa possibilidade de monitorar os bancos de dados, senão que você já precisa de uma APM. Então, aqui a pergunta é: esse aplicativo está construído em que linguagem? Por exemplo, .NET, Java, C++. Então, o que você vai ter é um monitoramento do aplicativo, tá? Fazendo observabilidade, daí saber exatamente se é o aplicativo que está com problema ou se é o banco de dados que está com problema. E poder fazer esse análise de um deadlock, ou, por exemplo, do tempo de espera que esse banco já está tendo com esse aplicativo especificamente. Por exemplo, esse daqui é bom porque é a seguinte ferramenta que eu vou mostrar. Então, aqui, eu tenho esse aplicativo, que ela está, por exemplo, construída em Java, eu posso saber as respostas de tempo que eu estou tendo. Dentro do meu aplicativo, falando do aplicativo, não estamos falando do banco de dados, tá? Mas olha que se, por exemplo, eu posso saber aqui tudo o que está acontecendo ao nível do CPU, memória, meus pods, porque é um Kubernetes, mas aqui eu poderia entender as transações que eu estou tendo. Com essas transações, eu poderia fazer um cross-match do que está acontecendo dentro do banco de dados. Por quê? Porque essa ferramenta é observabilidade, já não é somente banco de dados como se é o DPA. Tá? Aqui a gente está falando de uma ferramenta que já é global, é modular, onde se eu quero um banco de dados, eu posso adquirir essa licença, ou se eu quero monitorar um aplicativo, eu posso. Tá? Mas aqui a gente tem a forma de poder monitorar esses bancos de dados, tá? Que estão trabalhando com meus aplicativos. Então, por exemplo, se eu vou para detalhes, aqui eu vou poder saber exatamente o que está acontecendo, meus gets que estão indo para o banco de dados. Aqui eu posso saber as queries que eu estou tendo, tá? Remote calls. Então, por exemplo, se eu vou às queries aqui, eu posso saber exatamente a query que eu estou fazendo para esse aplicativo e da onde está vindo. Então, essa coisa boa quando a gente fala da observabilidade, que com os cliques eu posso saber se é o banco de dados, qual é a pergunta que o aplicativo está fazendo para o banco de dados. Porque isso é muito importante. A Manu falou no princípio da apresentação dela, desculpa, que essa ferramenta era especial para os DevOps. Os DevOps, quando eles criam aplicativo, para ele é a mesma coisa que acontece com o banco de dados. Tá? Eles não se preocupam por isso, porque o problema não é deles. O problema é que o aplicativo tem que funcionar. Então, muitas vezes, o aplicativo faz perguntas que não teria que fazer. E daí a lentidão e tudo o que acontece. Então, com essa ferramenta, é muito mais fácil a colaboração de diferentes escritórios, tá? Porque todos podem colaborar e entender qual é o impacto de ter essa pergunta nessa query, nesse momento específico que está vindo desse aplicativo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou já dentro do banco de dados. Deixa que eu vou te mostrar uma coisa que é importante também. Por exemplo, aqui a gente vai ter... Espera que eu vou entrar aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho uma ferramenta assim de observabilidade e eu preciso de monitorar os bancos de dados, muitas vezes não somente estamos com um banco de dados como Microsoft, sino que a gente já passa aqui para bancos de dados que são, por exemplo, como MongoDB, já seja on-premise ou que são na nuvem, por exemplo, como Mongo. Por quê? Porque tem muito aplicativo que funciona com MongoDB. É por isso que a solução SaaS, SolarWinds Observability, é 100% na nuvem. A gente monitora, já seja banco de dados on-premise ou na nuvem, tá? Onde eu vou fazer esse cross-match do que está acontecendo. E como é que a gente trabalha? Já seja em Kubernetes ou máquinas específicas, tá? Mas aqui a gente vai ter as credenciais para poder chegar dentro do banco de dados,
tá? E vamos agregar esse usuário dentro do banco de dados, eu vou dar privilégios, e assim como a gente se conecta a esse banco de dados, e trouxemos diferentes soluções de como teria que estar construída, as perguntas que a gente está fazendo, advisors que estão acontecendo, tá? Latência e a que hora isso acontece, e eu posso saber aqui exatamente o que acontece, tá? Nessa hora, e como é o texto que está sendo executado, ou essa query que está sendo executada na hora. Os 3 IDs, tá? Eu posso fazer um zoom também para chegar aí e dessa maneira entender por que eu tenho esse consumo tão alto nessa hora específica. E lembra que essa daqui é na hora, tá? É na hora, não é ao vivo. Não é que é como o DPA que tem que fazer uma análise de machine learning, sino que isso daqui é ao vivo. Dúvidas? Excelente, Miguel. Acho que respondeu-se, resposta super completa aí para a Bruna. Só, olha, a Luana e o Diego têm mais algumas questões. Você quer continuar um pouquinho, depois a gente responde, ou quer responder tudo Não, agora? vamos fazer respostas agora, mais fácil. Perfeito. Então, vamos lá. Para a pergunta do Diego. No contexto de tuning em em ambientes SQL Server com alta concorrência, o DPA consegue identificar contenção em objetos como tempo DB ou bloqueios em nível de página? Se sim, ele cruza essa informação com weights como PageLet e Let Contention? Sim, claro que sim. Quando eu estou fazendo esse análise, tá? Por exemplo, aqui eu tenho os advisors, mas se eu vou para a parte das tendências, ou dentro da parte do que está acontecendo agora, eu posso entender as sessões que estão sendo bloqueadas, tá? As sessões que são ativas, eu posso entender, por exemplo, esses recursos que estão acontecendo, long running average, tá? Que também está acontecendo, o most executed. Então, toda essa informação está pronta dentro do DPA para você. E uma coisa que é muito importante, você poderia fazer o download da ferramenta e testar no ambiente de você completamente de graça, sem nenhuma restrição. Sabendo que não vai afetar nunca a sua performance, a gente vai dar de graça por 14 dias, muitas recomendações de como está construído e como você poderia sacar um maior proveito do DPA. Aí, Diego, excelente, hein? Não perde essa não. Vamos lá. Olha, a última aqui então, da Luana. Miguel, tem uma dúvida. Como são tratadas as permissões de acesso ao banco monitorado? Pergunto, pois gostaria de saber se é possível configurar níveis de acesso por função. Exatamente. Por exemplo, se eu vou para aqui... Espera aí. Se você está vendo aqui na arquitetura, eu posso criar diferentes roles de acesso para cada uma das pessoas que eu quero que tenham acesso para a ferramenta, com as permissões que eu quero que eles tenham. Sim, 100%. Perfeito. É isso aí, então, gente. Vamos continuar, vamos dar sequência, Miguel. Bom, então, como eu estava falando, essa ferramenta está aqui 100% na nuvem. Eu posso monitorar muitos bancos de dados, incluído MongoDB, coisa que não estaria acontecendo dentro do DPA, mas são dois clientes diferentes, aquele que tem o Mongo e o que não tem. Quando eu já coloquei e já mapeei esses diferentes, está mapeado todos os meus bancos de dados, eu vou ter toda essa informação aqui. Eu posso entender o count by percentage, por exemplo, vamos entrar dentro do... Esse daqui, MySQL, por exemplo. Então, aqui posso entender respostas de tempo, básicos, detalhes do agente. Nesse caso daqui, eu instalei um agente, tá? Qualidade de serviço, serviços em breakdown, aqui eu posso entender exatamente o select que eu tenho numa query específica, as descrições, tudo que seja relacionado com esse banco de dados eu vou poder monitorar. Eu vou ter meus profilers, tá? Onde se eu preciso de saber o que está acontecendo, eu posso saber. Eu posso selecionar as colunas de informação que eu quero ter e posso modificar. E como você está vendo agora na tela, tá? A realidade é que essa ferramenta é muito mais versátil,
porque ela é 100% SaaS. Então, aqui a gente pode construir exatamente o que eu quero com meus dashboards e ter a informação que eu quero ter do mapa, o tudo, a topologia, tudo isso vai estar pronto para você. Por quê? Porque ela é SaaS, é muito mais fácil de configurar como eu quero. Aqui eu vou saber exatamente as queries que estão sendo executadas dentro do meu banco de dados, tá? Eu poderia aqui selecionar somente queries que sejam novas. Eu posso ter alertas, as alertas são mais completas que com DPA, porque aqui a alerta tem que ter muita mais informação, porque você vê que está vindo informação do módulo do aplicativos, ou dentro do módulo do Kubernetes, ou da infraestrutura. Então, aqui a alerta é muito mais completa e tem muita mais integrações, como você falava no princípio. Você precisa de utilizar alguma API, ou algum webhook, ou alguma forma de comunicação. Com essa ferramenta é muito mais fácil, tá? Essa integração ou esse aviso com outras ferramentas. Aqui eu posso ter os recursos, tá? Onde eu posso saber exatamente o que eu estou consumindo desse banco de dados específico, e também traces que acontecem do banco de dados, onde eu posso saber o duration heatmap que esse aplicativo está tendo dentro do banco de dados. Eu acho que com isso dá uma visão de tudo que a gente faz dentro do banco de dados. Logicamente, aqui há quem pode ajudar vocês na hora de fazer uma demo, ou mesmo eu ou a Manu, tá? Para fazer uma demo que seja 100% à medida dos problemas que você poderia ter, tá? E como a gente poderia ajudar vocês a solucionar esses problemas. Dúvidas? Eu acho que respondemos tudo, viu, Miguel? Nossa, que eficiência! Alguém mais tem alguma questão, gente? Vamos deixar aqui aberto. Antes da gente, eu coloquei também, ó, o formulário de satisfação aqui. Quem quiser, quem puder responder, por gentileza, vai ajudar bastante a gente. Super completo, a gente sempre, né? O nosso objetivo era trazer bastante foco para banco de dados, principalmente no sistemas financeiros também, que a gente estava querendo dar esse foco. Acho que todas as perguntas foram muito bem resolvidas. Agradeço aí ao Miguel. Vamos só esperar um pouquinho, ver se ninguém tem mais alguma questão. Eu tenho um comentário. Por favor, vamos lá. A gente trouxe o foco na questão financeira, né? A gente sempre fala dessa solução para o mercado financeiro, porque é uma parte crítica. Então, a gente sabe que é uma parte crítica para os clientes, a gente sabe que o setor financeiro não pode parar de jeito nenhum. Se vocês quiserem ver o DPA funcionando dentro de algum cliente, eu acho que a gente consegue, né, time Ana, Lê, puxar dentro dos clientes que estão hoje com DPA, ver se dá para mostrar uma coisinha aqui, outra ali, dependendo. Senão, a gente tem a demo interativa, que é para todo mundo. Vocês conseguem acessar, todas as soluções possuem um trial. A nossa recomendação é sempre fazerem o trial junto do parceiro. Então, fazerem o trial focado em resolução de algum problema. Mas acho que é isso. Bacana. Gente, então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, vamos deixar aqui. Não sei se vocês estão chegando, vocês estão vendo minha tela, estão visualizando? Estamos vendo sim. Olha, quero agradecer a todos, então, pela participação, pela presença, principalmente aí a equipe da SolarWinds, Manuela, Miguel, sei que tá ali, Fernanda Lippe está aqui do lado, tem um monte de gente, Virgílio, gente, muito obrigada aí pela participação. É isso. Quem puder, por favor, acesse o QR Code, preencha ali nosso formulário, vai ajudar bastante a gente a melhorar para os próximos, com certeza. E é isso, vamos agradecendo todo mundo. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Letícia.